Senhor Jesus, igreja, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, nosso culto online aqui, o Encontro com o Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença do profeta Maurel que está conosco, a profetisa Eliane, a pastor Alexandre, de todos vocês. A paz do Senhor Jesus. Vamos estar recebendo o que Deus vai trazer hoje para nós aqui neste culto. Pastor Alexandre, paz do Senhor, minha querida. A paz do Senhor Jesus, vaso de Deus, como é que tá aí na Alemanha? Tá friozinho aí? Só se foi, porque aqui o calor do Espírito Santo está me esquentando. Mas você sabe que lá fora só Deus para nos Lá proteger. lá fora é o mundo, deixa o mundo se esfriar para lá. É isso aí. Então, eu queria só deixar aqui um versículo, posso deixar aqui, maravilhoso? Pode não, maravilhosa, você é no final. Ah, não, no final deixa o outro. Então, é só dizer assim, é o Salmos 14, no versículo 2, que diz assim: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Aleluia! Ele está com os olhos inclinados para cada um de nós. Ele está buscando aquela luz, que está buscando aquele avivamento, aquele fogo do Espírito Santo, assim como nós, né? Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Amém? E que a chama continue, né? Queimando. Alta e queimando também, né? Ô, glória. É isso aí, maravilhosa. Está tudo na paz do Senhor Jesus. Eu queria estar passando aqui uma mensagem, faz um bom tempo atrás, que o Senhor tinha me dado essa palavra, eu estava aqui na cozinha meditando na palavra do Senhor, quando o Senhor perguntou assim para mim: Fabiana, tu me amas? Então, aquilo ficou com o meu coração, e hoje à noite eu pergunto para você: você ama Deus? Você ama Jesus? E que o normal do cristão é dizer: sim, eu amo a Deus. Mas você ama Deus de verdade, de coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma? Porque para dizer que ama Deus é fácil. Difícil é amar a Deus de verdade, porque lá em João 14, 21 diz assim: aquele que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se a gente está guardando os mandamentos de Deus, a gente está andando nos caminhos de Deus, está lendo a palavra, está se consagrando, está se santificando, somos nós que amamos o Senhor. Porque qualquer um pode dizer que ama a Deus, mas não é todo mundo realmente que ama a Deus. E quando você ama a Deus de verdade, andando nos caminhos do Senhor, ouvindo os seus mandamentos, se santificando, aí o Pai, ele também vai te amar. E Jesus também vai te amar. E quando Jesus te ama, ele vai se manifestar a você como? Através do Espírito Santo. Porque ele fala: aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Como? Com a presença do Espírito Santo ele se manifestará. Eu disse: meu Deus, que forte foi aquilo que o Senhor me deu essa palavra. Então, eu quero deixar isso só para meditação para vocês, em João 14, 21. E vamos andar nos mandamentos de Deus, que isso mostra a Deus que nós estamos amando de verdade. Amém? Profetisa Eliane, Pai, Senhor Jesus, minha querida, mais uma vez, obrigada por estar aqui, orando para dar início ao nosso culto online. Pode ficar à vontade. Pai do Senhor a todos, boa noite. Glória a Deus por mais uma noite que o Senhor está nos concedendo, né? Isso é um privilégio da gente acordar, abrir os nossos olhos, respirar esse ar a qual o Senhor nos proporcionou. Vamos orar, vamos pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, Tu és tão poderoso, tão magnífico. Nós não somos nada sem Ti, Senhor. Somos um peixe fora da água. Não podemos respirar sem Ti, Senhor. Tu és a nossa força, Tu és o nosso guia, Tu és aquele que nos guarda, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um culto online. Obrigado por cada irmão que estão aqui presente e outros que vão ouvir o nosso culto, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, sintroniza no nosso meio. Toma o teu lugar, Espírito Santo. Espírito Santo, Tu és o nosso convidado de honra.
Faça do teu jeito, faça da tua maneira, Senhor. Ó poderoso Deus, tu és santo e nós sentimos a tua presença tão palpável nesta noite, Senhor. Senhor, venha tocar em vidas que precisa ser restaurada, liberta, curada, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, Senhor, que as tuas mãos sacrossantas e poderosas venha abençoar a conexão, venha abençoar a internet, Senhor. No teu nome, Senhor, venha destronar todos os levantes do diabo, Senhor. Tudo aquilo que tem se levantado no mundo espiritual, caia por terra agora no teu nome, Senhor. No nome de Jesus, seja destruído para a tua glória, Senhor. Senhor, usa o profeta Mauro Senhor, nas tuas mãos. Que ele possa ser um instrumento vivo em tuas mãos, Senhor. Canal para as nossas vidas. É o que eu te peço e que te agradeço desde já, Senhor, por esse culto maravilhoso. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, pastora Fabiana? Amém, amém. Obrigada, Eline. Profeta Maurel, seja bem-vindo, meu querido. Estamos aqui já ansiosos para receber o que o Senhor deu para a sua vida, para estar nos se passando. Profeta Maurel? Eita, glória. Profeta, sinta-se à vontade, que abaixo da presença do Espírito Santo, você tem toda a liberdade sobre este culto. Amém? Pode ficar à vontade. Amém, amém. Graça e paz a todos, meus queridos, todos os irmãos. É um motivo de uma honra poder estar aqui, nessa live, conversando e falando sobre o pecado. E transbordando sobre uma boa palavra, uma boa semente. Eu quero agradecer a pastora Fabiana, a pastora Alexandre, a profeta Eliane, que Deus venha abençoar, de uma forma sobrenatural, e que o Espírito Santo está conduzindo na forma como vocês agem, derramando e selando sobre vocês o mover sobrenatural. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Graças a todos, meus irmãos, ouvintes, é uma honra poder estar com vocês. É uma honra. E hoje eu quero falar sobre uma palavra que alguns conhecem, estão buscando, de um mover sobrenatural chamado a unção, que muitos estão carregando. Que unção é essa? Que unção que nos faz triunfar? Mas antes de tudo isso, vamos orar. Vamos convidar o Pai nessa live. Pai, amado Pai, tu sabes que eu quero te convidar, meu amado Espírito Santo. Eu te convido, Espírito Santo, para estar conosco aqui. Que eu diminua, mas que o Senhor cresça. E o Senhor faz acontecer nessa live o sobrenatural, como tu me mostraste. Porque eu sei que aqui nessa noite, Pai, tem cura e tem milagre. Pai, eu te peço já que o Senhor venha nos usar e nos capacitar. Pai, no nome de Jesus, eu te apresento. Amém. Amém, meus irmãos? Graça e paz. Eu quero falar sobre uma forma como você busca, como você interage, como você fala com o amado Espírito Santo e de que maneira. Como você age com ele? Como você convida o amado Espírito Santo para poder estar aqui com você? A presença ela é tão grande, ela é tão notória. A presença ela vem nos proporcionar a andar em santidade na presença do Pai. Ela vem derramar sobre nós
ela vem selar sobre nós. Quem é você na mão do Senhor? Como ele te gerou com autoridade? De que maneira que ele te levantou? De que maneira que ele derramou a unção sobre a sua vida? Eu vejo que tem pessoas aqui nessa live que o Senhor usa de uma maneira sobrenatural. Que o Senhor derrama e o Senhor faz e o mover acontece. Está para acontecer de uma maneira sobrenatural e muito mais profunda. Que o Senhor tenha se conectado, o Senhor tenha mostrado e falado. De que maneira que você é usado na mão do Senhor? De que maneira que o sal você seja temperado pelo Espírito Santo? Tem pessoas que às vezes passam por tempestade, passa por lutas. Mas nessa noite o Pai me diz uma coisa, uma palavra. Tenha bom ânimo. O Senhor levantou sobre a sua vida, o Senhor gerou você fome e sede. Eu me lembro que quando eu comecei a andar, pastora família, a andar no sentido buscar o Senhor com todo o amor, e eu estava passando por uma luta e eu queria ser usado pelo Senhor. E o Senhor, eu disse, Senhor, eu preciso de respostas. Eu preciso mergulhar. E aí o Espírito Santo gritou tão alto, e alto bom som, e disse para mim, abre a porta do seu quarto, em Mateus 6. 6 diz, abre a porta do teu quarto, entra por ela, e fecha. E ali você terá um reconciliamento, ali você terá uma comunhão comigo. E eu entrei para aquela porta, e eu senti ser movido pelaquela unção. Eu senti ser abraçado pelaquela palavra. Eu senti ser abraçado pelo agir do Espírito Santo. Tem pessoas que estão nessa live que precisa conhecer o Espírito Santo de verdade. Isso me mostra. Tem pessoas que querem, mas não conseguem porque tem barreiras que se limita sobre a sua vida e você não consegue dar o próximo passo, você não consegue continuar, você não consegue fazer, você não consegue romper, você não consegue ir adiante. Porque ali tem uma barreira e você não consegue. É um círculo vicioso. Mas nós estamos falando de um Pai que pode todas as coisas, que coopera com todas as coisas. Nós estamos falando de um Pai que levantou e gerou você com avivamento, fome e sede. Não é qualquer um. Ele derramou gotas de sangue por você e por mim para nos salvar, para nos libertar e para nos purificar. De que maneira que você se relaciona com teu Deus? De que maneira que você leva o Evangelho a propagar a boa palavra do Senhor? De qualquer maneira? Não é assim, diz o Pai. Não é assim. Não é assim. O Evangelho não é para ser um Evangelho genuíno e raso. O Evangelho é para confrontar, a palavra é verdade, a palavra confronta, a palavra muda. A palavra transforma de dentro para fora. É esse o Evangelho. Quer ser usado pelo Senhor, quer ter unção pelo Senhor, pague o preço. Pague o preço. Pague. E que preço é esse, profeta? É o preço da madrugada. É o preço você orando na sua casa. É o preço você evangelizando. É você fazendo o ID do Senhor. O primeiro ministério que começa no seu lar, não é lá fora. É lá, rocamando fora bagaia. Eu vejo pessoas aqui, tem pessoas aqui, pastora, que estão acorrentadas pelo medo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus.
Mas o Senhor quer quebrar hoje toda essa barreira. Ele quer quebrar todo esse medo. Você não romper, você não dá o próximo passo. Eu estava passando por uma dificuldade muito grande espiritual. Muito grande. E quando eu fui num monte, eu fui buscar resposta. E quando eu cheguei naquele pé do monte, o Senhor falou comigo. Eu disse, digo, filho, se você quer, pague um preço. Venha das madrugadas, abra minha palavra, leia e tenha comunhão comigo. O Senhor quer ter relacionamento. Muitas pessoas ouvem de falar, mas não tem um relacionamento com propriedade com Ele. Entra e sai do mesmo jeito que entra na igreja. Entra e sai do mesmo jeito, propagando do mesmo jeito. Não é assim. Não é assim. O evangelho primeiro tem que confrontar. Vai doer aqui que eu vou dizer para alguns aqui. Vai doer. Se a palavra está dura, imagina como veio para mim. Primeiro, você tem que confrontar o seu eu. Você tem que confrontar quem você é. Porque quando você confronta o que você é, você reconhece que não é ninguém. Que somente é o Pai sobre nós. Ele vem e levanta a fome e sede sobre a sua vida. E aí tem pessoas que querem ser usadas. Senhor, mas eu quero carregar a unção. Eu quero ter a unção, mas não quer ter o preço pela unção. Não quer ter o preço pela unção. A unção não é... Deus não chamou menino nem menina. Deus chamou homens e mulheres. Deus chamou homens e mulheres temente, valoroso, que busque pela madrugada, que busque pela sua família, que renuncia, que pague um preço, que não seja levado pela circunstância, mas seja levado pela palavra. A palavra, se você não abre a palavra, você não tem comunhão com o Pai. Se você não lê ela, você não faz. Porque a palavra ela é viva, ela te renova todo o seu dia. Ela te purifica e faz você entender os princípios que é o Pai. E o princípio que fala com você é a palavra ser transformação, e é o que nós estamos falando nessa noite. Transformação. O Senhor quer transformar. O Senhor quer transformar a sua casa, o Senhor quer transformar a sua vida. O Senhor quer levantar sobre você, gerar autoridade. O Senhor quer derramar sobre você. E quando eu fui no monte, o Senhor falou sobre comigo, filho, pague o preço. E na madrugada eu pude ter a visita de um anjo sobre a minha vida. E é maravilhoso isso. E é maravilhoso isso. E é maravilhoso isso. Porque a presença, quando o anjo veio, ele se envolveu comigo, falou de uma forma sobrenatural. Ele disse, filho, eu estou mudando a tua história. Eu estou mudando a tua história. A tua história não vai ser mais assim. Eu vou te levantar e gerar sobre você. E o Senhor vai fazer um mover sobrenatural. E o Senhor conduziu. O Senhor me alicerçou, colocou de pés. Machucado, ferido, mas me colocou de pé. Porque as forças não vêm de mim, mas as forças vêm do Senhor. E que me gerou de uma tamanha alegria. De sentir e ver a presença sobrenatural. A presença é real, meus amados. A presença é real. A presença, ela vem, ela invade, ela mexe com você. E quando você sente a presença, quando você envolve a presença, você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Porque o Senhor já se envolveu com você. De tamanha unção,
e derramou sobre a sua vida autoridade para expulsar, para que todo cativo eu estou falando aqui que o Senhor vai romper barreiras nessa noite. Eu estou falando aqui que o Senhor vai mudar. Eu estou falando aqui pessoas aqui o Senhor vai capacitar, levantar. Eu estou falando aqui para pessoas que o Senhor vai mover o sobrenatural. Eu estou falando aqui para países. Estou falando aqui para as nações. Mas eu sonho ir para as nações. Pague um preço e gere por ela. Pague um preço e gere por ela. Pague um preço e gere por elas. Eu vejo aqui nessa live o Senhor entrando com pastores, profetas, apóstolos, apóstolas, avivalistas, homens e mulheres de Deus que têm um compromisso. O Senhor limpou os seus pés, lavou, e o Senhor botou uma sandália sobre os seus pés. O Senhor levantou você e colocou uma veste branca. O Senhor levantou em você e colocou um anel no seu dedo. Ei, quem tu és na mão do Senhor? Quem tu és na mão do Senhor? O que isso está fazendo para Ele? O Senhor está realizando. E o Senhor está movendo. E o Senhor está movendo. O Senhor vai fazer uma unção muito grande, um despertar muito grande na Europa. Pastora Fabiana, o Senhor diz assim que Ele vai mover o sobrenatural. Como teve Azusa, o Senhor vai fazer um grande mover sobre a Alemanha. E já está acontecendo, diz o Senhor. Já está acontecendo, diz o Senhor. O Senhor vai mover fome e sede de muitas pessoas. Muitas. E virá sobre o natural. Pessoas sendo transformadas, batizadas e curadas, e pregando o amor de Deus. E você que está sentado e está me ouvindo. E para você mesmo que o Senhor chamou, levantou você, gerou sobre a sua vida, o que você está fazendo para Ele? O que você está fazendo para o Senhor? De que maneira que você está falando com Ele? De que maneira que você está falando com o Pai? Eu vejo aqui o Senhor curando pessoas aqui, pastor. Eu vejo aqui nessa live o Senhor curando pessoas. Eu vejo pessoas sendo curadas agora. O Senhor me mostra. Pessoas sendo curadas agora. Pessoas com problema de circulação aqui. Eu vejo pessoas sendo curadas agora sobre os seus braços. Eu vejo pessoas curando agora, entrando agora sobre fibromialgia. Meu Deus. Meu Deus. Meu Pai. Eu vejo acontecendo agora um mover do Senhor aqui. Barreiras estão sendo quebradas agora. Cadeias estão sendo quebradas agora. Estão sendo quebradas agora, estão desmanchando agora. Meu Deus. Meu Deus, está muito forte a presença aqui. Muito forte. Muito forte. Muito forte. O Senhor quer fazer o sobrenatural acontecer. O Senhor quer fazer o sobrenatural. O Senhor quer capacitar pessoas aqui nessa noite. Meu Deus. De que maneira que você carrega a unção? A unção onde você carrega de você pagar um preço.
você pagar um preço, você entrar em batalhas. Você entrar em batalhas. E o Senhor te usar poderosamente. Poderosamente. Depois que o anjo veio sobre mim, eu nunca mais fui o mesmo. A presença veio sobre a minha vida. E girou sobre mim. Autoridade, fome e sede. E o Senhor quer fazer o mesmo sobre você. O Senhor quer fazer o mesmo sobre você. O Senhor quer despertar sobre a sua vida, você que dói. Tem pessoas que estão nessa live aqui, pastora, que estão vivas, mas estão mortas por dentro espiritualmente. Espiritualmente. Que é isso, profeta? A palavra é essa. Tem pessoas que estão vivas, mas estão mortas espiritualmente. Isso me mostra isso. Muito forte isso. Muito forte, sem medo de errar. Sem medo de errar. Estou chamando aqui mulheres e homens aqui para levantar sobre essa cadeira. E para remangar. E o Senhor diz assim, eu vou levantar sobre a vida de vocês. O Senhor está levantando sobre as nações. Vai vir um mover sobrenatural. E o Senhor está confiando e liberando sobre algumas pessoas. Meu Deus. Meu Deus. Eu vejo acontecer o sobrenatural. Eu vejo acontecer o sobrenatural de Deus. Pastor, eu posso liberar uma palavra para alguém aqui? Posso? Ok. Isso me mostra uma pessoa. Cadê aqui? Assim diz o Senhor, Fernando. É isso? Fernando? Assim diz o Senhor, meu querido. O Senhor está gerando sobre a sua vida fome, sede e avivamento. O Senhor está movendo dentro da sua casa toda circunstância. Dentro da sua casa, o Senhor está levantando sobre você como profeta. E gerando sobre você. O Senhor derramou sobre a sua vida. O Senhor gerou sobre você. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Vai fazer um mover sobrenatural acontecer. Vai fazer um mover sobrenatural acontecer sobre diante da tua casa. Meu Deus, eu sinto muito forte a presença. Muito forte. Muito forte. Meu Deus. O Senhor está acontecendo um mover sobrenatural. Meu Deus. Amém, pastor? Até aqui o Pai me pede. Minhas palavras foram curtas, mas o direcionamento é até aqui. Que o Senhor me manda. Amém? Amém. Glória a Deus. Meu Deus, é forte, viu? O despertamento é forte, viu? Os decretos de Deus, a gente tem que ouvir, né? Porque Deus usa o Senhor como profeta e a gente está aqui para ouvir e, sei lá, com o poder do Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus, porque quem tem ouvidos que ouçam, né? Quando o profeta fala. Amém? Que Deus abençoe, profeta, por essa palavra abençoada, poderosa e cheia da presença de Deus. Amém? Profeta, eu gostaria de saber sobre o seu ministério, né? Esse ministério profético que Deus deu esse despertamento para você. Você poderia falar assim como foi que queimou esse avivamento aí no seu coração aqui,
Você sabe que nós que estamos aqui, a maioria daqui são pessoas avivalistas, são pessoas assim que queimam na presença do Senhor, Glória a que Deus. buscam a presença do Senhor. E eu creio que nós temos a mesma visão que você nesse contexto de avivamento, né? Como foi que aconteceu assim que quando queimou no seu coração, como foi que aconteceu? Você começou a ler muito, eu comecei logo a ler muitos livros, eu olhava todos os vídeos do YouTube, eu acho que isso aí, né? E buscava aquelas pessoas que, que tinha aquele fogo assim do Espírito Santo, que a gente sabe que o Espírito Santo conecta a gente, né? As pessoas avivalistas são conectadas pelo Espírito Santo. É uma coisa Verdade. tremenda. Eu posso... Verdade. Então, para mim começou da seguinte forma. Como eu disse, estava relatando, eu estava passando por uma luta muito grande, sem expectativa. Estava passando uma luta, só que o segredo era a busca. Quando o pai disse assim para mim, entra no seu quarto e fecha a porta, ou vá no monte, eu entendi que gerei uma chave sobre isso. E ali o Senhor falou comigo, pague um preço na oração. Pague um preço na oração. Pague um preço na oração. E comecei a buscar freneticamente, comecei a entender, comecei a compreender, comecei a abrir a Bíblia. Comecei a estudar, me aprofundar, conhecer quem é esse verdadeiro Cristo, conhecer esse verdadeiro Pai, ao qual eu sou apaixonado por ele. Quem ele é, não de ouvir falar, mas ter de relacionamento com ele. De chamar ele para a madrugada, de você andar e conversar com ele, como eu estou conversando com vocês. De andar, tem coisas que se eu vou falar aqui, vai soar comum, não vou entender. Não vou entender. Ao nível que eu estou falando para vocês compreender, é convidar o Espírito Santo para sentar na frente do carro, para ir no mercado, para ir no shopping, para ir em um restaurante, para botar uma cadeira para ele sentar, botar um prato para ele. É dessa maneira que eu estou falando. Você ter relacionamento com o Espírito Santo não se baseia, você, o Espírito Santo, não é assim. Não é dessa maneira. O Espírito Santo, ele se vem sobre você como uma pessoa. Tu se sente abraçado e envolvido por ele. E eu me sinto abraçado nele nesse momento, como ele está falando conosco. Ele se envolve. Ele fala contigo. Ele derrama sobre você. Ele te capacita, te proporciona. O Espírito Santo, ele te mostra as coisas ocultas. Ele te avisa para que quando você vai passar algo, se há ali alguma coisa, ele avisa, ele sinaliza sobre a sua vida. E quando eu comecei a entender, quando eu comecei a buscar, eu estava passando por uma luta muito grande espiritual. Muito grande, duvidando quem eu era, duvidando quem eu fui gerado para quê. E quando um anjo de Deus apareceu no monte, tudo mudou a minha vida. Tudo mudou a minha vida. Porque naquele anjo, quando ele apareceu, ele derramou sobre mim. Ele veio, e me lembro como hoje, ele veio e me trouxe um pergaminho e desatou sobre a minha cabeça. Se eu estou falando aqui, pessoas não vão acreditar. Eu creio. Não vão acreditar. Mas quando um anjo veio e derramou sobre mim, no monte, e disse, eu estou levantando você. E as coisas começaram a fazer sentido, tudo para mim, quem eu era. Queimar dentro de mim a presença, e o qual hoje eu não consigo ficar longe da presença do Espírito Santo, do amado Holy Spirit. War, Holy Spirit, War, ele se envolve com você. Ele te aquece na madrugada.
Ele te levanta para guerrear na madrugada. Ele te proporciona você andar. Ele te proporciona você ter ousadia. Ele te proporciona você acreditar. E quando ele derramou sobre minha vida, ele me levantou, me usou para que eu pudesse acordar. E minha vida nunca mais foi a mesma. E o profético entrou dali adiante. Porque o mover sobrenatural. Não estamos falando de religiosidade. Estamos falando de ação. Não estamos falando do profético. Estamos falando do mover. E o mover vem não só de você ouvir, mas você sentir e se envolver com ele. E ele se envolveu de uma maneira sobrenatural. Dali adiante, tudo que eu precisava saber ou perguntar, eu perguntava para o amado Espírito Santo. E ele falava comigo. E ele fala. E ele me diz e fala, como eu estou falando com vocês, as maravilhas e a grandeza que o Senhor vai fazer. E do que o Senhor está sinalizando. Esse é o verdadeiro, o profético. E quando você procura, quando você em Mateus 6 diz, abre a porta, entra dentro do seu quarto, do seu aposento, fecha ela, e vai ter um particular com o teu pai. Muitas pessoas, meu querido, estão preocupadas com muitas coisas. Muitas pessoas estão preocupadas com boletos, pagamentos, no dia de amanhã, e nem chegou. Muitas pessoas estão aflitas e abatidas porque não ouviu a voz do Pai. Quando tu ouve a voz do Pai, é como águas, é como o vento impetuoso, ele é como vem sobre você. Ele gera sobre você. E você começa a se envolver, e você começa a participar, e você começa a querer mais. E aí você começa a gastar o seu tempo, não em coisas barreiras, em coisas inúteis, como o celular, outras tantas coisas. Mas você começa a querer mais dessa presença. Você querer mais do amado Espírito Santo. Você querer mais dele. E você se envolve com ele. E você se envolve, você se derrama. E você se derrama e você acredita. E quando o Senhor diz assim, vai até naquela casa e bate palma, porque tem uma pessoa ali que está morrendo. E que precisa de oração. E você entra lá, e você vai e quebra todos os tronos, porque o Senhor já te capacitou e você vai orar, e aquela família seja salva, aquela família seja levantada, aquela família seja gerada, e hoje é um homem de Deus. E hoje é um homem de Deus. E hoje são uma família que busca e são temente de Deus. É Ele que faz dessa maneira. Eu faço a pergunta para vocês, queridos. O que você tenha gastado seu tempo? Gasta na presença. Gasta na presença. Busque a presença para você. Busque a presença, se envolve com a presença. Estude. O Senhor, se não tem conhecimento, peça que o Senhor dá. Estude a palavra, o Senhor te revelará para você. E o Senhor usa como propriedade sobre a sua vida. Dessa maneira eu entrei no profético. Dessa maneira o Senhor me ativou. Dessa maneira eu conheci o sobrenatural. E o sobrenatural é quando busco nos 3 turnos. O primeiro turno, que é das 6 à meia-noite. Segundo, meia-noite às 6, das 6 da manhã. Terceiro, às 9. Os turnos grandes avivalistas, como John Wesley, como Kathy Kuhlman, com pessoas que pagaram um preço por curas,
Pagaram um preço por estar fazendo o mover do Senhor. John Wesley ganhou 500 mil de almas. Kathy Kluma teve que abandonar sua família, renunciar a tudo, por causa de um chamado. Você que é um avivalista, você que é um profeta e um apóstolo, muitas vezes vai ter que renunciar. Vai ter que largar tudo. Eu deixei tudo no Rio Grande do Sul para estar com a minha família aqui, por causa de um propósito. Por estar na direção de Deus. Por estar na direção de Deus. Por buscar a direção de Deus. Kathy Kluma ganhou 500 mil também. E ela ia fechar as igrejas para ela. E ela ia na praça e ali curava. E o Senhor usava tremendamente. E o Senhor continua usando pessoas hoje para fazer o sobrenatural, para curar, para levantar, para gerar fome, sede. Esse é o mover, pastor Alexandre, que o Senhor faz. Esse é o mover, queimar pela presença. Queimar pela presença. Ser derramado pelo Espírito. Abrir a tua boca, ser usado, ter ousadia. Mas muitos não querem, fecham a boca e passam por luta, por aprovações. E o Senhor diz assim, eu estou aqui para libertar, estou aqui para curar. Estou aqui, diz o Senhor. Ainda é tempo, diz o Senhor. O Senhor quer fazer mudança, e a primeira mudança que o Senhor faz, a primeira mudança que o Senhor faz é dentro do seu lar. É dentro da sua casa. O teu ministério começa aí, para depois você ir para fora. E o Senhor te usar com propriedade. O Senhor te usar com propriedade. E quando eu entendi tudo isso, pastor, sobre esse mover profético, minha vida nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Eu chegar e tu saber que quando tu se envolve com a presença, quando tu vai e dobra o teu joelho de madrugada, e você queima, deixa queimar tudo, e você paga um preço na oração, você paga um preço na oração, e o Senhor vem e te reveste. E muitas vezes a gente vai sem dormir, muitas vezes paga um preço. Paga um preço. Porque a presença é tudo. Davi, ele podia ter cometido o que foi. Mas o Senhor, ele diz assim, Davi disse assim, pai, só não me tira a tua presença. Só não me tira a tua presença. Olha Saul. Ele foi rei, foi ungido. E aonde ficou a presença de Deus? No final. A presença, ela, se tu não mover com a presença também se afasta. Cuide da presença que o Senhor te deu. É uma joia sobre a sua vida. Cuide sobre a presença. Cuide sobre a presença. Cuide. Cuide da presença. Carrega ela sobre você. Se envolva com a presença. Seja trabalhado com a presença. Abracamandar. Amém, pastor? Profeta Mauro, eu tenho uma pergunta aqui para o senhor. Nós sabemos que em Santa Catarina, você falou que o senhor mora bem para o sul, sim. O nível de magia negra é muito alto, né? Sim. O nível, assim, as lutas, as batalhas, são batalhas mesmo assim pesadas. Então, assim, como é que o senhor tem isso no dia a dia? Você sente a diferença de um estado para o outro? Aí, assim, eu nunca fui no sul, para sentir o peso espiritual que é aí, mas eu creio que deve ser bem carregado. E, assim, você já teve alguma experiência de algum bruxo vir em projeção astral, assim, já à noite? Já. Vamos lá, vamos por parte.
A primeira parte foi quando eu estava numa campanha, eu estava orando e buscando de madrugada, e na sacada de casa, veio sobre uma bruxa, mapeamento astral, tentar entrar dentro da minha casa. Não conseguiu. Simplesmente, no nome de Jesus, foi quebrado todo o feitiço, o baraço, e todo o fio de bronze foi aniquilado, quebrado. Voltava. Voltava. Então, isso foi um ataque espiritual que veio muito forte, com resiliência sobre a minha vida. Para que me afrontar? Por quê? Por que eu falo isso? Porque eu cheguei sobre uma casa de uma família que estava fazendo parte, ataque de ritual de candomblé, mesa branca. E eu orei para essa família. Essa família aceitou Jesus, veio para a igreja, começou a caminhar com Cristo. E simplesmente eles vieram para cima de mim com toda a fúria. E o Senhor, eu disse assim, aqui não. Aqui não. E quando eu dobrei o joelho e outras pessoas intercedendo, no nome de Jesus, teve que se mudar. Teve que se mudar. Teve que se mudar. Mas o ataque, se tu não está revestido, o ataque vem. O ataque é a fúria de Satanás. Maior é o Senhor. E foi uma das provações que eu tive experiência em bruxaria, que eu vi pessoalmente. Outra bruxaria que eu vi pessoalmente é que quando eu estava caminhando e simplesmente passou alguém e me parou. E quando eu olhei para a pessoa, os olhos dele, não era olho como o nosso, normais. Era um olho preto. De tamanho ataque, bruxaria que estava. E nesse dia nós estávamos em jejum. Nesse dia eu estava em jejum. Eu vi coisas que... O Senhor me agraciou, pastora Fabiana. O Senhor me deu visões abertas. E muitas vezes eu vejo coisas que eu não gostaria de ver. Muitas vezes que eu não gostaria de ver. Eu vou contar um pequeno relato do que é verídico e aconteceu de fato comigo. Um certo dia nós estávamos na casa de um casal, amigos, e os pastores e amigos decidiram ir para o monte. E o monte era um pouco longe. E eu não sei por que o carro era dele, e eu gostaria de dirigir. Era mais novo. Queria dirigir, botei na cabeça disso. E fiquei magoado. E fui, não dirigi e fui. Quando eu cheguei no pé do monte, o Senhor me abriu os meus olhos. E aí foi a primeira experiência que eu tive na vida. Sobre um bicho muito feio. Real. 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 Quando ele olhou para mim e olhou para aqueles irmãos, tinha um lago do lado, ele caiu sobre aquele lago. Na hora, antes de nós subir para o monte, eu disse, meu irmão, me perdoe porque eu pequei aqui contra você. Preciso de liberar perdão. E pedir perdão sobre a sua vida. No momento que fui ali, nós conseguimos sentir a presença do Senhor no pé do monte, lá em cima. Foi uma presença. Mas foi um momento que eu vi e presenciei na minha vida, que nunca mais vou esquecer. Coisas terríveis. Como eu chegar na casa de uma pessoa e ver na porteira, no portão, demônio, algo. Coisas terríveis. Mas também vi coisas belezas na minha vida que não tem como não ver, não sentir a presença do anjo. A presença do anjo. Eu não sei se posso falar do anjo, a presença do anjo muito forte também. A presença do anjo foi quando eu estava no monte e eu vi ela pela primeira vez.
E hoje você fez parte, veio sobre mim, falou comigo, derramou sobre mim. E ali eu comecei a ver o sobrenatural dos anjos. Onde eu ia de carro ou moto, o anjo ia de uma presença notória. Se fazia parte do meu lado, parte de mim andando comigo, fazendo parte. E é onde eu podia sentir a presença do anjo de uma forma muito grande. Uma forma muito grande. O Senhor fazendo de formas grandiosas. Grandiosas mesmo. Foi experiências que não tem como esquecer. Experiência que o Senhor marca. São marcas que o Senhor marca sobre nossas vidas. São marcas que a gente vê o sobrenatural. E o Senhor selou sobre elas. E é só para quem crê. E o Senhor mostra. Como o Senhor mostra para mim, o Senhor pode mostrar para qualquer um. É só pedir, o Senhor faz. O Senhor faz. O Senhor faz. De uma maneira sobrenatural. Eu estou falando aqui uma live profética, estou falando aqui uma live aqui para pessoas aqui que acreditam. Estou falando aqui para uma live aqui que são pessoas que busquem verdadeiramente. Estou falando aqui de uma live que são pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Sinto a presença muito forte sobre isso. Muito forte sobre isso. Muito forte. Muito forte. Amém, pastor? Aleluia. Amém, glória a Deus. Profeta, você sempre faz live de vez em quando. Não tem uma data assim agendada para live ou é espontâneo? E você faz no Instagram que você faz? Sim, eu faço live no Instagram, mas é agendado. Não é qualquer dia relativo, não. São agendados. São lives que eu procuro, eu não tenho um comando do Espírito Santo sobre isso, e ele disse, hoje é um dia de você fazer live. Eu procuro me focar nesse movimento e fazer de acordo com o Espírito Santo manda. Como eu disse desde o início, se o Espírito Santo mandar eu parar, eu paro, ele sabe. Se ele mandar eu avançar, eu avanço. Diante do comando dele, diante da voz dele, diante do que ele me fala. Eu tenho a sensibilidade do Espírito Santo de ouvir e também de parar. Amém. Então, realmente, o Espírito Santo é forte demais, assim, quando aquele chamado avivalista, as pessoas têm aquela intimidade com o Senhor, e muitas pessoas ainda não compreendem, né? Porque, como você diz, é aquela história de convidar o Espírito Santo para andar com a gente, pegar na nossa mão, convidar ele para sentar, para comer com a gente. E isso é algo assim sobrenatural mesmo, que nem todos compreendem esse mistério que Deus dá na vida da gente. É isso, profeta, porque é algo assim tão íntimo, não é? É muita intimidade que a gente tem com o Senhor e que para a gente é tão natural e as pessoas às vezes dizem, meu Deus, como é que ela está falando sozinha? Eu passo o dia aqui todo falando aqui com o Senhor. E às vezes meu marido chega e diz, está falando com o quê? Estou falando com... Estou falando com Jesus, ele é Isso se chama, pastor Alexandre, glória. Isso se chama profundidade. Isso se chama relacionamento. Quando você tem relacionamento sólido com o pai, pode esquecer, tua vida não é mais a mesma. Tu tem profundidade, conexões e autonomia. Pode ter certeza que ele vai falar de maneira profunda e com exatidão sobre para você no que você perguntar para ele, e ele fala. E ele fala. Mas também o Espírito Santo é sensível. Se você errar, corrija.
corrija. Porque teve momentos que até ter a clareza e eu ia falar e falei numa live ou falei para alguma pessoa e o Espírito Santo disse assim, não era para ter falado. Tem coisa que ele mostra, é para você ficar no teu secreto. Só tu e ele. Tem coisa que ele te mostra, Deus me mostrou sobre a pastora Alexandra. E ele disse, mostrou, mas não é para falar. Fica para você, tô te mostrando, é para você saber. Certo? É dessa forma. Aí quando o Senhor diz assim, agora tu fala, aí você pega e você diz, pastor Alexandre, assim manda dizer o Senhor. Então é dessa forma. Dessa forma. Muitas vezes o Senhor me mostra o coração das pessoas. Tem pessoas que andam com o coração triste. Mas tem muitas pessoas que andam com felicidade. Mas o Senhor me mostra com a pessoa, muitas vezes está radiante, feliz, mas com o coração duro, machucado. O Senhor me mostra o coração. E a maioria das pessoas hoje que passam luta e dificuldade para destravar, e porque não consegue ter a unção, porque tem barreira que não destravam. Hoje nós temos dois corações, literalmente. Coração que bate e outro coração que há mente. Vamos lá? O Senhor manda dizer assim, se o coração que bate parar, esse aqui ele ainda continua. E agora, se esse parar? Então, a maioria das pessoas morre hoje, literalmente falando, na mente. A maior barreira hoje de um crente é batalha espiritual. Quando você vence a batalha espiritual, quando você vence o medo, quando você rompe essa barreira, o Senhor destrava sobre o seu ministério. É interessante falar sobre isso. Muitos crentes, seja qual dominação, morrem hoje espiritualmente por cada mente. Porque não destrava, não vazia sua mente. Não libera sua mente. E quando você libera sua mente para o Espírito Santo, ele vem sobre você. E você consegue ouvir e falar com ele. Naturalmente. Como eu estou falando com vocês. Destrava a sua mente. Rompe o que está travado. Tem muitas pessoas que, por exemplo, são batizadas pela primeira vez em línguas estranhas, nos dons, falou uma vez só e depois não consegue mais falar. Por quê? Porque não tem conexão. Não consegue introduzir a conexão. Liga um rádio. Até tu achar o AM, o FM, até achar a frequência, você demora a achar. É mesmo. Mas quando você acha, é assim no mundo espiritual. Você vai orar, orar, orar e você não vai sentir nada. Isso é pela primeira vez e é comprovado isso. Você lê a Bíblia, você não sente nada. Te dá sono. Agora, quando você começa a ler ela pela segunda, pela terceira, pela quarta, quinta, sexta, na sétima vez, tu vai sentir diferente. Tu vai sentir diferente. A oração é a mesma coisa. Quando você começa a orar, deixa eu falar uma pergunta para vocês. Quanto tempo vocês gastam em oração? Quanto tempo você gasta em oração? 10 minutos? 5 minutos? Para falar com ele? Tu acha que o pai vai vir em 10, 5 minutos? Não. A oração é acima de 1 hora para sair do teto. Para tu chamar a presença dele. E a oração é quando você pega a Bíblia e aí você ora sobre a Bíblia. E aí ela vai te revelar o que está escrito. Não é você pegar e abrir por abrir ela. Acima de 1 hora. Para você sentir a presença. Para você falar. E o Senhor vem sobre você. E quando você começa a orar na madrugada, quando começa a orar pelas pessoas, o Senhor vem sobre a sua vida. E te dá autoridade.
E começa a te revelar as coisas. Filho, é dessa forma. Filho, não faz isso. Filho, anda desse jeito. A gente começa a botar a tua vida no prumo. Começa a botar a tua vida no prumo. Você não começa mais a errar. Pelo contrário, você tenta acertar. Errar, nós todos somos errados. Mas nós temos por acertar ela sobre as nossas vidas. E o Senhor começa a fazer e começa a mover. O Senhor começa a revelar. Uns dons a mesma coisa. Dom de línguas, dom de cura, dom de revelação. E assim vai. O Senhor vai falando por demais. Amém? Amém, glória a Deus. Então, eu acredito que o Senhor vai liberando de acordo com a fome que você tem, né? Do desejo e aquela vontade, e de você pedir e crer, né? Que o Senhor já concedeu, em nome de Jesus, porque a fé faz, faz muitas coisas mudarem de posição, né? Você pode dizer que nesse momento você não tem aquele dom, mas se você busca, se você pede, você bate na porta, o Senhor concede. Eu tenho certeza, dependendo do que você pede, se for de todo o coração, você desejar, queimar no seu coração, você tem que queimar, desejar, para acontecer as coisas. Eu Verdade. creio assim. Amém? Então, foi o profeta, nós estamos muito felizes de receber você aqui, muito mesmo por ter aceito o nosso humilde convite, né? Que foi a pastora Fabiana que convidou você. E estamos muito felizes porque você tem, assim, a mesma visão que a gente tem, né? Do avivamento, que a gente está buscando isso, o avivamento. E é isso. Amém? Amém, pastora Fabiana? Então, é isso. Estamos agradecidas de todo o coração e espero que você venha outras vezes aqui, né? Vamos para cá. Se o Senhor Vamos liberar você, né? É isso Convido já aí. adiante de todos, né? Vai ter, se para alguém que não conhece, Comando Águia, né? Em Curitiba. Vai ter o Corpos Transmissores agora, em junho, dia 21, 22, 23. Vai ser sobrenatural, né? Esse lugar vai ser sobrenatural, o que o Senhor vai fazer lá. Então, quem tem desejo de ir, fique à vontade. Vai ser bênção demais. Meu Deus. Quem me dera, hein, pastora Fabiana? Ai, Jesus. Pastora Fabiana, você vai? A pastora Fabiana estava querendo ir, não vai não? É em junho, é? Eu quero ir em todas, só que infelizmente junho não vai dar para mim não. Eu estou indo em julho, mas eu estou indo no Comando Águia. Se Deus se permitir, eu estou lá. Vai acontecer. Inclusive, acho que a apóstola vai dar uma passada aí, eu acho, né? Você já Em Em agosto. nome de Jesus, já tá. Agosto ela vem na Suíça, né? Eu estava vai dar até uma vendo passada hoje. aí. Amém. Vai dar uma Glória a passada Deus. aí. Vai ser forte a presença. Demais. Mas ela já esteve aqui, nós já estivemos com ela é bênção do Senhor, né? Que Deus usa ela tremendamente. E nós temos muito amor de Cristo por ela. Ela e a família dela, e também todos aí do Comando Águia, né? Vocês são bênção demais, meu Deus. Caminhamos juntos na mesma visão, no mesmo espírito, mesmo Exatamente. coração, né? Amém. 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 Então, vamos finalizar, né, pastora Fabiana? Pastora Eliane, você pode orar, finalizando aqui o nosso culto, abençoando o nosso querido profeta, em nome de Jesus. E, mais uma vez, gratidão mesmo. Nos sentimos muito honradas de você ter aceito o nosso humilde convite. Amém? Que Deus lhe abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém, o profeta? Amém. Amém. É uma Vamos honra. orar, vamos agradecer ao Senhor. Paizinho, só resta a te agradecer pela tua presença,
pelo agradecer, Senhor, pelos benefícios que o Senhor tem nos dado, tem nos proporcionado. Paizinho, obrigado. Obrigado por esse culto maravilhoso, Senhor. O Senhor tem sido fiel para conosco e para com toda a nossa família. Paizinho, abençoa o profeta Amaruel, Senhor, que o Senhor possa abençoar seu ministério, a sua casa, a sua família. Que o Senhor possa, meu Deus, derramar sobre a vida dele a porção dobrada do teu Espírito, Senhor. Senhor, guarda o teu servo, blinda ele, Senhor. Senhor, protege ele, no nome de Jesus. Paizinho, obrigado. Obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu zelo para conosco, Senhor. Dai uma noite tranquila, de paz, um sono reparador na tua presença. Obrigado por tudo, querido Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado de uma maneira extraordinária. Obrigado, Jesus, por tudo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, pastora Fabiana? Amém. Tem louvor, pastora Fabiana?